Um fantasma ronda a Vila Belmiro. E se você clicou nesse vídeo e acabou de ver o título dele, você sabe que eu estou falando de Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo foi demitido na quarta-feira pelo Corinthians e nas últimas horas o seu nome passou a ser especulado e alvo de notícias de repórteres muito bem informados que cobrem o dia a dia do Santos. Luxemburgo é uma boa opção para o Santos? O que eu penso da contratação de Luxemburgo? O que você pensa sobre a contratação de Luxemburgo? É o que vamos falar a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, eu sou o André Siqueira e antes da gente falar dessas especulações envolvendo o nome do Vanderlei Luxemburgo, eu quero pedir para que você gentilmente se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo, me ajude a crescer cada vez mais com o canal, conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer, chegar aos 4.000 inscritos o quanto antes. Se você é novo aqui também, seja bem-vindo e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, que eu trago esse tipo de conteúdo com muito carinho e muita dedicação para todos vocês. Mas vamos lá, vamos falar dessa possível vinda de Vanderlei Luxemburgo para o Santos. Recapitulando então, Vanderlei Luxemburgo foi demitido pelo Corinthians na tarde da quarta-feira, horas depois do empate em 1-1 entre Corinthians e Fortaleza pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o jogo que aconteceu em Itaquera, na Neoquímica Arena, e não demorou muito para que setoristas que cobrem o Santos passarem a divulgar informações sobre a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo desembarcar na Vila Belmiro nos próximos dias, né? Saíram diversas notícias, mas eu vou pegar a que eu acho que é a mais fresca, que foi publicada na manhã desta quinta-feira. Estou gravando esse vídeo a 1 hora da tarde da quinta-feira. Saiu às 4 horas da manhã, publicado no UOL, pela dupla dinâmica Lucas Mussetti e Gabriela Brino, sempre eles. E o título da matéria é a seguinte, eu não vou ler a matéria inteira, só alguns trechos aqui para vocês. O título da matéria é o seguinte: Por que Luxemburgo saiu em baixa no Corinthians, mas é plano B no Santos? Diz a matéria: na mira do Santos, Vanderlei Luxemburgo está livre no mercado após demissão do Corinthians. Ele pode ser opção caso o time perca para o Vasco na Vila Belmiro no próximo domingo, dia 1º. O coordenador esportivo Alexandre Galo acredita que Luxa seria o nome ideal para sacudir o vestiário e dar novo ânimo aos jogadores. Luxa tem experiência, além do perfil paizão. Isso é bem avaliado internamente. A facilidade em trabalhar com a base e revelar jovens também pesa para a escolha do nome. Eu vou parar por aqui para começar a dar a minha opinião sobre o Vanderlei Luxemburgo. Eu, sinceramente, acho que se isso acontecer, é passível de nós, torcedores, nos revoltarmos e nos rebelarmos contra essa gestão que já fez muitas coisas equivocadas, mas que essa pode ser, de fato, a última tragédia, o último grande equívoco de Andrés Rueda e sua trupe. Primeiro porque, com todo o respeito que o Luxemburgo merece, ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Santos em 2004, foi bicampeão paulista em 2006 e 2007, mas olha quando isso aconteceu. Estamos falando de 2004, 2006, 2007. Vanderlei Luxemburgo e técnico bom não são mais sinônimos há muito tempo. Há pelo menos 5, 6, 7, talvez 10 anos. Então, por mim, essa especulação já deveria parar por aí. Qualquer análise minimamente séria, de um profissional minimamente sério, descartaria Vanderlei Luxemburgo para assumir qualquer clube só com isso. Mas há outros elementos que me fazem ter a opinião de que se o Santos eventualmente ceder a pressão em caso de derrota para o Vasco ou de empate para o Vasco na Vila Belmiro e venha a buscar Vanderlei Luxemburgo, há outros elementos muito piores. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, se você que é inscrito aqui no canal, costuma assistir jogos além dos jogos do Santos. Mas eu, até por gosto, eu sou um aficionado por futebol e até pelo compromisso que eu tenho aqui com vocês de trazer as análises táticas, de analisar os adversários do Santos, eu gosto de assistir o maior número de possível de jogos. Assisti, por exemplo, os últimos 3 jogos do Vasco da Gama, que é um time que vem em ascensão e que eu já tinha em mente tentar trazer um conteúdo para vocês para analisar o Vasco da Gama, né? Então eu assisto muitos jogos.
não só aqui do Brasil, mas principalmente aqui do Brasil. Então, eu gosto de ver futebol. E eu tenho visto com certa frequência o time do Vanderlei Luxemburgo vinha vendo, desculpem, o time do Luxemburgo jogar no Corinthians. Nesse momento você pode dizer, bom, mas o Corinthians caiu na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, como o trabalho do Luxemburgo é ruim? Bom, eu parto do princípio aqui no canal que, embora os resultados sejam primordiais e que aqui no Brasil nós temos uma cultura resultadista, em que o técnico vai ficando à medida em que ele vai conquistando resultados, eu não sou um analista, digamos assim, resultadista. O resultado ele é importante, mas nós não podemos nos apegar única e exclusivamente aos resultados. Nós temos que olhar a performance, porque senão a gente precariza a análise sobre o trabalho de um treinador. E a performance do trabalho e a performance do Corinthians de Luxemburgo, gente, era muito, muito pobre. Apesar do Luxemburgo, apesar do trabalho pobre e com pouca evolução, o Corinthians está ou esteve até onde esteve em determinadas competições. O time do Corinthians é um time que tem no seu goleiro o Cássio um grande pilar e no Renato Augusto, quando ele está inteiro, uma boa válvula de escape, um jogador diferenciado que resolve o jogo num estalar de dedos. Mas coletivamente, taticamente falando, o trabalho de Vanderlei Luxemburgo era muito pobre. E se você não acredita em mim, basta procurar jornalistas que cobrem o dia a dia do Corinthians e que podem falar sobre o time, o nosso rival aqui de São Paulo, com mais propriedade do que eu. Mas também há outro fator primordial, na minha opinião, que deve, dois fatores que eu quero abordar ainda nesse vídeo, que para mim são centrais para que o Santos desista dessa insanidade. Eu quero deixar bem claro que eu acho isso uma insanidade, dessa possibilidade de contratar o Luxemburgo. A primeira é porque Vanderlei Luxemburgo parou no tempo. Ele tem adotado um tom arrogante nas suas coletivas e até ideias um pouco constrangedoras. A mais recente gafe do Luxemburgo foi, após o jogo entre São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil, ele foi questionado ali sobre a estratégia, porque no primeiro tempo do jogo no Morumbi, em que o São Paulo ganha e avança a final, foi um verdadeiro atropelo. O São Paulo entrou a 220 km por hora e o Corinthians parecia num churrasco de casado contra solteiro. O Luxemburgo foi questionado sobre a estratégia e ele teve a pachorra de dizer que a estratégia dele era perder de 1-0, descer para o vestiário perdendo de 1-0, mas que deu errado porque eles tomaram 2 gols. Em que lugar do mundo isso é aceitável? Qual seria a postura de nós, produtores de conteúdo do Santos, se isso tivesse vindo da boca do Diego Aguirre, do Paulo Turra, do Odair Hellmann e do próprio Marcelo Fernandes? Nós cairíamos matando, porque isso é um absurdo. Em nenhum lugar do mundo é aceitável que um treinador diga que a estratégia dele era descer para o vestiário perdendo de 1-0. Mas tem mais. O Vanderlei Luxemburgo disse em coletivas recentes no Corinthians que o campo aumentou. Mas aí falavam para ele, pô, Luxemburgo, mas o campo tem sempre o mesmo tamanho depois que a FIFA padronizou ali. E aí ele tentou justificar dizendo que agora pode sair jogando de dentro da área, por isso que o campo aumentou. Ele já chegou a dizer que o goleiro era o 12º jogador de uma equipe. Enfim, coisas insanas. Sem contar, para mim, a mais grave foi num jogo que agora eu peço desculpas aqui para vocês, não sei, não me lembro qual foi o jogo, que ele foi questionado por um repórter que pediu para ele fazer uma análise do jogo. Ele se revoltou com o repórter e disse assim: pô, meu camarada, todo jogo eu vou ter que sentar aqui para analisar o jogo? Bom, gente, peraí. O Luxemburgo acha que ele vai para a coletiva para falar do quê? De uma sessão do Supremo Tribunal Federal, do clima-tempo, para falar de tendências da moda, para falar de um episódio de uma série que ele está assistindo. Tenha santa paciência, né? Se o treinador de futebol não quer analisar o jogo de futebol, aí eu parei. Mas também tem o segundo elemento para a gente encerrar esse vídeo, que para mim é fundamental para que o Santos desista, pare com essa bobagem de pensar em trocar o Marcelo Fernandes caso o Santos não ganhe do Vasco. Primeiro porque é desleal a pressão que está sendo colocada no Marcelo Fernandes. Então quer dizer que se o Santos não ganhar do Vasco, o Marcelo Fernandes não presta? Mas ele prestava porque ganhou do Bahia. Qual é o critério? Então parem de
de ser amadores, parem de brincar com um profissional que parece ter boas intenções, ele está fechado com a ideia de tirar o Santos do buraco, ele está comprometido, era essa palavra que eu queria usar. Então essa pressão sobre o Marcelo Fernandes, ela é desleal, ela é injusta e ela é repugnante. Mas tem o que eu queria chegar, o ponto que eu queria abordar é o seguinte: Alexandre Galo, Andrés Rueda, comitê de gestão e todos os outros da cúpula do Santos. Será que vocês ouvem o que os jogadores estão dizendo? Será que você, Galo, que é um entusiasta da contratação do Vanderlei Luxemburgo, ouviu a rápida entrevista que o Soteldo concedeu ao Felipe Camargo do De Olho no Peixe na saída do CT, se eu não me engano, na terça-feira? Para quem não sabe do que eu estou falando, o Soteldo foi parado ali pelo Felipe Camargo, né? Um intrépido repórter que está em todos os lugares em busca de uma boa informação, uma informação de qualidade. O Felipe Camargo perguntou para o Soteldo sobre a manutenção do Marcelo Fernandes. E o Soteldo disse, com todas as letras, que o Marcelo Fernandes dá a vida pelos jogadores e os jogadores vão dar a vida pelo Marcelo Fernandes. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se havia alguma dúvida, depois do que nós vimos, depois da vitória do Santos contra o Bahia, em que todos os jogadores abraçaram o Marcelo Fernandes, o Soteldo, que é um jogador que tem um histórico de indisciplina, conhecido por todos nós, um jogador que tem problemas extracampo, mas que é um dos grandes diferenciais da nossa equipe. Se o Soteldo disse isso sobre o Marcelo Fernandes, encerremos a discussão por aqui. Eu já falei num outro vídeo aqui do canal que havia informações circulando que diziam que o único cara dos últimos treinadores do Santos que o Soteldo realmente respeita e para ouvir e abaixa a cabeça quando toma uma dura é o Marcelo Fernandes. Os jogadores estão fechados com o Marcelo Fernandes. Não façam essa insanidade de contratar o Vanderlei Luxemburgo com esse pretexto de que ele vai dar um chacoalhão no elenco e que ele vai renovar o ânimo do elenco e que ele tem um perfil paizão que vai trazer os jogadores para o seu lado. Parem com isso, isso não se sustenta. Os jogadores querem o Marcelo Fernandes. Mas essa busca incessante, inexplicável e insana de Rueda e Galo por um treinador com o perfil do Luxemburgo só reforça uma opinião bastante clara que eu tenho e que, se você é inscrito aqui do canal, você sabe do que eu estou falando, você já ouviu eu dizer isso em outros vídeos. A gestão Andrés Rueda, como sempre, uma gestão sem convicção, uma gestão covarde, ela busca um escudo através do qual ela possa se proteger. Porque se o Santos eventualmente cair para a segunda divisão, e nesse momento a gente bate na madeira porque ninguém quer que isso aconteça, se cair com o Marcelo Fernandes, qual vai ser a desculpa do Rueda? Ele vai dizer, poxa, né? Quem ele vai culpar? Se até ontem o Marcelo Fernandes não estava nem no Santos. Ele foi demitido porque a gestão Andrés Rueda ouviu o Lisca, que pediu a cabeça do Marcelo Fernandes. Mas e se trouxer o Vanderlei Luxemburgo e mesmo assim o Santos cair, o Rueda vai dizer o seguinte: mas eu tentei. Eu trouxe um treinador multivencedor, um treinador casca grossa, experiente, rodado, e nem ele foi capaz de tirar o Santos da Série B. Então eu vou reforçar algo que eu já disse em outros vídeos. Não caiam, você torcedor, você que é inscrito aqui do meu canal, não caiam nesse papinho furado, nessa malandragem, nessa manobra que está acontecendo na frente dos nossos olhos. A gestão Rueda busca um escudo para terceirizar a culpa, mas a culpa, se o pior acontecer, ela é única e exclusivamente de Andrés Rueda Garcia, que delegou poder e tomou decisões, no mínimo, questionáveis, para dizer o mínimo. Então, isso é o que eu penso sobre essa possibilidade de Luxemburgo assumir o Santos, sobre esse fantasma que está rondando o Santos. Já não é de hoje. O Luxemburgo chegou a ser vetado pelo Conselho o CG do Santos, se eu não me engano, em setembro de 2022, e foi consultado horas depois do Aguirre ser demitido. Parem com essa insanidade, não façam isso. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo licença ao Ademir Quintino para usar uma expressão que ele utilizou recentemente na Energia 97, onde ele trabalha,
em que ele pediu para que a diretoria do Santos pare de fazer M3 pontinhos. Então, Galo, Rueda, parem de fazer aquilo que vocês sabem o que eu estou dizendo. Não façam isso, deixem o Marcelo Fernandes, desculpa, e não metam os pés pelas mãos e tomem a decisão assodada de contratar quem quer que seja, caso o Santos não conquiste 3 pontos contra o Vasco. Deixa o Marcelo Fernandes e vamos com ele até o final. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo e leve até mais pessoas. E se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se você concorda comigo, e a sua opinião também é muito bem-vinda, mesmo que você discorde de mim. Vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.